E aí, pessoal, finalmente vim comentar as leituras feitas e finalizadas em maio de 2024. E aí eu começo apresentando o livro Homem com Alma Rivotril, do Júnior Hatz, esse sobrenome que me é muito caro. Júnior é um escritor fortalezense que escreve literatura especialmente LGBTQIA+. Sou fissurado assim, pelos contos dele, são incríveis. E aí eu tive contato com o primeiro romance dele, que é O Homem com Alma Rivotril. Dá pra pensar que é uma novela ou um conto mais longo, porque é um romance curto e um conto longo, que tem pouca ambientação e poucos personagens. Ele foca especialmente no personagem principal, que aqui não tem nome e que pode ser considerado aí, sei lá, qualquer pessoa, porque permite que a gente se identifique, que vai trazer os tormentos desse indivíduo jovem, de alguma forma está aí atravessado por uma certa pulsão de morte, uma ideação suicida, está vivendo um momento bem depressivo e uma dificuldade de lidar com isso e com a angústia existencial. E aí ele vai trazer questões relacionadas com a vivência homoafetiva, homoerótica, de experiências com amigos e com drogas e com medicação. Então, essa coisa da alma Rivotril dá essa ideia de uma contemporaneidade, de um sujeito atormentado pelo seu próprio desejo, e aí um certo desvelamento de uma opção de morte. Então, o Júnior, ele aqui consegue ser bem intenso, assim, nessa exacerbação desse conflito do sujeito consigo mesmo. Então é uma literatura super interessante, que eu super indico. O Júnior, a literatura do Júnior é assim, é um encontro consigo, com sua sexualidade, com seu desejo e com aí uma certa inquietação existencial. Então eu super indico O Homem com Alma Rivotril. Esse foi o livro de maio do desafio ou do projeto de leitura de 12 livros para 2024. E aí, na sequência, eu li A Tempestade, do Shakespeare, essa peça que é considerada a última peça escrita aí pelo Bardo. Gente, eu tenho lido Shakespeare por acaso, porque eu tô com uma parceria com a Editora Temporal, e eles têm enviado alguns livros que são recontos de algumas peças do Shakespeare. E aí eu li A Tempestade para ler um próximo livro que eu vou anunciar aqui, que eu li também, justamente dessa parceria. Bom, de qualquer forma, A Tempestade é um texto mais maduro do Shakespeare, que vai tratar, ou que vai permitir que a gente possa pensar questões da colonização, tá? Né, de um sujeito que é expulso do seu reino, exilado numa ilha. Ele chega lá e essa ilha já era ocupada, mas ele destrona o ocupante, o Caliban, né, que de alguma forma governava essa ilha, e vai usurpar, né, o poder, e aí vai construir aí um novo reino para ele e sua filha, enfim. Bem interessante essa peça. Confesso que das que eu li ultimamente do Shakespeare, essa não é a minha favorita. Eu acho que eu fico com Hamlet mesmo, assim, de longe é a que eu mais gosto, mas foi uma boa leitura. Essa edição da Penguin Companhia, que é um braço aí da Companhia das Letras, eu confesso que, gente, ela é tão rica em material de leitura de apoio que dificulta um pouco para o leitor comum, né? Eu queria só conhecer o texto e acabou que eu fiz uma imersão grande demais e isso me distanciou um pouco do texto em si. Então eu aconselho quem for ler nessa edição que não leia obsessivamente as notas e principalmente a introdução. Gente, são mais de 100 páginas de introdução e aí tem muitas notas, muitas mesmo. Então, bom, eu particularmente me incomodei com esse excesso e aconselho quem for ler fazer uma leitura mais fluida. E acabou que por conta disso, depois que eu terminei de ler nessa edição, eu fui ler na edição que eu vou mostrar aqui, a foto, porque eu li no Kindle, que é a tradução da Bárbara Eliodora, que eu gostei mais do que essa. Assim, em algum outro livro que eu li dele, foi o contrário, eu gostei mais de uma outra edição, que foi Macbeth, que eu li em outra edição e lendo da Bárbara, eu gostei mais da outra edição, que era da LPM. Mas aqui é o contrário, eu gostei mais da Bárbara do que dessa daqui, tá? Então fica a indicação dessa que eu tô mostrando a foto. Mas aqui também é boa, o que prejudicou um pouco a minha leitura foram as notas e essa introdução que foi interminável. E aí depois eu li esse livro do Saramago, que eu já estava lendo há um bom tempo, tô lendo ele desde o meu aniversário em fevereiro. Então eu demorei bastante nessa leitura, mas porque, como eu venho falado nos vídeos de lendo, são entradas assim, né? Tipo, existe um tema,
e aí os organizadores buscam na literatura de Saramago onde ele falou sobre aquilo. Então tem passagens de livro, tem publicações em jornais, revistas, entrevistas, e trechos mesmo das obras dele falando sobre alguma coisa, né? Sei lá, Fernando Pessoa, e aí tem onde o Saramago fala sobre o Pessoa, enfim. Então é uma forma de você ter um contato mais abrangente com o Saramago, né? Não só com a literatura dele, mas com o pensamento dele. Então não é exatamente uma biografia, e aí também é bem ilustrada, traz muitas fotos, tanto dessas personalidades e desses lugares que ele fala, quanto do próprio Saramago. Então, vale a pena demais, eu adorei esse livro, assim, nesse contato, tenho lido algumas biografias dele, e esse me serviu como uma biografia, embora não seja uma biografia, acho que isso ficou claro, né? Ele é bem grandinho, bem carinho também, inclusive, eu me dei de presente de aniversário, mas para quem ama o Saramago, vale a pena demais. E aí, na sequência, eu li A Canção de Aquiles, que é esse reconto da Ilíada, do Homero, um texto um pouco mais juvenil, né, adolescente juvenil, e permite que a gente tenha contato com a história da Guerra de Troia a partir de um romance, né, porque eu li mês passado a Ilíada, é um poema épico, né, então escrito há centenas de anos. Então ele tem uma linguagem mais rebuscada, tem muitas referências que a gente precisa ir atrás, então não é um texto tão fácil. E esse daqui é um texto super fluido, narrado pelo Patroclo, né, que é esse companheiro do Ulisses, né, do Aquiles, e que aqui eles vivem um romance, né, assim, não que na Ilíada não seja exatamente, mas lá tem uma coisa de mais de companheirismo do que de romance. Aqui eles vivem um romance efetivamente. Então é o ponto de vista do Patroclo, né, na narração do Patroclo, sobre os eventos que envolvem o Aquiles, desde ele criança até o envolvimento dele na Guerra de Troia. Li como leitura complementar da Ilíada e adorei. Foi uma forma de conhecer um pouco melhor a história, ou ver outros pontos de vista acerca da história, e de facilitar mesmo um pouco o entendimento da história, que lá no poema talvez em alguns momentos seja um pouco mais incompreensível, ou mais difícil de compreender. Então, super indico A Canção de Aquiles. E aí, depois de A Canção de Aquiles, eu li O Avesso da Pele, vou deixar aqui a fotinha também, porque eu li no Kindle, do Jefferson Tenório, que é esse escritor contemporâneo brasileiro, esse livro que, sei lá, talvez dispense apresentações, porque ele foi muito comentado ultimamente, nesses últimos anos, e porque foi envolvido em polêmicas de censuras, né, de escolas recolhendo esse livro, supostamente acusando ele de ter pornografia gráfica e excessiva. E aí a gente foi ler, eu, a Raquel e o Vitor, para as lives que a gente faz quase mensalmente, e foi uma ótima leitura. Eu li ele 2 vezes, assim, terminei de ler e li quase todo de novo, assim, na sequência. Não foram 2 vezes efetivamente, mas reli boa parte dele imediatamente. E é um livro muito bom, muito bem escrito, que traz uma temática super atual e necessária, que é a coisa do racismo. Então, na verdade, a gente entende que essa censura tem muito mais a ver com um caráter político que o livro desperta no leitor, do que propriamente a coisa da sexualidade, que no livro ela é super justificável e ela é super contextualizada, e tirada de contexto, ela pode vir aí como um motivo para pessoas mais conservadoras quererem que seus jovens não tenham contato com esse tipo de literatura, mas não tem nada a ver, porque de fato a sexualidade dentro desse livro é muito bem contextualizada. E não fala só disso, né? Fala das vivências de pessoas negras, problematiza um pouco as diferenças disso para o homem e para a mulher, e tem como protagonista um professor que está bem cansado da lida com a sala de aula e tudo mais, e quando ele está no momento de uma redescoberta do seu desejo em relação a esse ensino e tudo mais, acontece aí o que é o plot maior da história. E a história é narrada pelo filho dele. Enfim, a gente vai ter contato aí com essa história que é super comovente, que é super necessária mesmo, assim, que a gente possa ter contato com esse tipo de realidade, de uma certa violência estrutural, de um racismo estrutural e tudo mais. E aí depois eu li o livro de parceria com a editora Temporal, que foi Uma Tempestade, do Aimé Césaire,
que é um reconto da Tempestade do Shakespeare, mas colocando como protagonista atores negros, fazendo com que a gente possa pensar aquela coisa da colonialidade que eu falei no livro do Shakespeare, de forma também pensando o racismo, também pensando a imposição eurocêntrica sobre a população negra e tudo mais. Então, adorei também o livro da Aimé Césaire, da História Temporal. Ele, além de tudo, é lindo. É um livro tipo que traz algumas imagens de uma encenação recente da peça. E também acho que é uma literatura importante nesse sentido, né? Por trazer peças reconhecidas como A Tempestade e inserir ela num contexto político para pensar questões racistas, né? Então, achei isso excelente. E, por fim, eu li mais um livro do Júnior Hatz que se chama A Carne Inquieta, Pornografia Gay, Cultura e Sociedade, onde o Júnior vai trazer alguns artigos científicos, onde ele vai trabalhar a questão da pornografia gay, e é muito interessante como ele, com muito rigor científico e acadêmico, ele vai problematizar algumas questões que são colocadas ali nessas produções cinematográficas, porque não deixa de ser cinema, né? Já que a gente está pensando uma encenação e performances que são desenhadas para passar uma mensagem e tudo mais, e o Júnior vai catando esses elementos e problematizando e fazendo a gente refletir sobre eles a partir de produções que visam o entretenimento, mas que não deixam de reproduzir discursos e de alguma forma manter uma certa ordem ou problematizar essa ordem. Então é muito interessante como o Júnior faz isso a partir dessas produções de entretenimento sexual, erótico. Então, são textos que são muito bem escritos, né? O Júnior prova aqui que o talento dele não é só com a escrita literária, mas também com a escrita acadêmica. Então, super indico A Carne Inquieta, mais um título excelente dos livros do Júnior. E indico para vocês que leiam esses textos. Ele, como um livro que junta e faz essa coletânea desses textos, também é excelente, porque algumas questões que estão num tipo de filme não estão no outro, e ele vai juntando tudo isso e faz um trabalho que problematiza a indústria erótica, cinematográfica erótica de forma geral. E não só isso, tá? Assim, problematiza a nossa sociedade como um todo, né? Que reproduz esses padrões aí de heteronormatividade, por aí vai. Então, esses foram os livros que eu li em maio de 2024. Tá aqui, tirando os que estão no Kindle. E foram essas as leituras. E aí eu vou voltar em junho para comentar, em julho para comentar as leituras de junho. Então, até mais.